Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez ao De Cá Pra Lá. Meu nome é Camila Pires e hoje temos mais um episódio de Amor Over the Seas. E eu tô muito animada com esse episódio de hoje, porque você vai conhecer a Iris. Ela tem uma história totalmente diferente de todos os outros episódios que vocês já viram. Ela mora na Arábia Saudita e ela vai compartilhar com você um pouco da cultura, um pouco dessas diferenças e como ela conheceu o amor da vida dela. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já esquece de se inscrever. Não esquece de se inscrever. Misericórdia, a pessoa tá doida. Falar pra você não se inscrever. Tá louca, é? Tá doida, é? Não esquece de já se inscrever e ativa o sininho de notificação, porque todas as vezes que eu postar um vídeo novo, o que acontece? Não sei. Você já sabe, o YouTube vai te avisar que isso aconteceu para você não perder nada desse canal. Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Iris, eu tenho 31 anos. 31 não. Tenho 32 anos, esse ano vou fazer 33. Eu tenho um Instagram chamado Vida nas Arábias e tenho um canal no YouTube também que leva o mesmo nome. E eu morava no Brasil e eu já morei em vários lugares, mas eu morava antes de sair do Brasil em São Paulo. E eu passei a minha infância em Sergipe, mas eu sou natural de Alagoas. Então eu morei nesses três lugares, a maior parte da minha vida, como eu falei, passei em Sergipe, depois fui pra Alagoas, passei uns 2 anos lá, depois fui pra São Paulo, onde passei os 3 últimos anos da minha adolescência, e depois eu fui pra Nova Zelândia, e lá foi onde encontrei o meu marido, já durante o intercâmbio. Mas isso fica muito assim, né, genérico, assim, tipo, conheci durante o intercâmbio. Eu conheci ele mais especificamente em casa. E então depois nós marcamos pra sair com os amigos e começamos a nos conhecer mais e mais, e foi assim que começou a nossa relação de amizade. O meu marido é saudita. Na verdade, assim, foi meio que eu ainda sou muito tímida, mas ele era pior do que eu. E a gente basicamente começou assim na amizade, e eu, né, como brasileira, assim, como eu sempre, não sei, eu sempre achei que os homens, né, tinham que chegar nas mulheres e não as mulheres nos homens. Pensei, né, se ele tiver interessado, né, ele vai vir até mim, só que ele nunca veio. Eu acho que não teve nenhuma, como vou falar, iniciativa de um ou de outro, simplesmente aconteceu. E que o nosso relacionamento aconteceu assim devagar e foi uma coisa meio que foi fluindo. No início, né, quando eu conheci meu marido, eu tava lá na Nova Zelândia porque eu tinha ido pra aprender inglês. E eu sabia muito pouco inglês, era péssima. Então, às vezes, quando ele mandava mensagem pra mim, eu nem sabia o que ele tava falando. E eu lembro até hoje de uma vez que ele falou pra mim, eu tô indo aí, tipo, I'm going to pick you up. E eu tava, tipo, que isso, pick up? Sabe? E aí eu falei pros meus... E é algo tão simples, né? Aí eu falei pros meus amigos, pelo amor de Deus, o que esse homem tá falando? Que traduz aqui pra mim? E os meus amigos tinham que traduzir tudo. E ainda mais que naquela época, em 2009, era muito mais mensagem de texto, sabe? Então era tudo muito, como diz, abreviado, sabe? Usando o número, tipo assim, for you, sabe? Número 4... e U, né? Tipo, for you. Então no início foi complicado por causa do inglês. Mas depois, claro, né, tipo, porque eu tinha 2 meses só que eu tava na Nova Zelândia, então tava ainda aprendendo. Só que depois não foi problema nenhum. Claro, o problema seria se eu falasse com ele em árabe, né, tipo, se ele não fala comigo em português e nem eu falo com ele em árabe, assim. Mas eu sei mais árabe do que ele sabe português. Mas ainda assim, a gente se comunica mais em inglês e isso não é um problema. Só que, claro, né, muitas vezes quando você quer ter uma discussão, assim, mais, sabe, você quer botar pra fora alguma coisa, assim, às vezes vem aquela vontade, assim, tipo, poxa, por que ele não sabe português pra eu poder, né, falar tudo o que eu quero com toda a emoção, né? E a gente se casou em 2010 e eu só fui conhecer a família dele em 2012, porque na Arábia Saudita, pra você se casar, precisa ter uma autorização do governo saudita. Então, por exemplo, meu marido era menor de 30 anos, ele tinha menos de 30 anos, ele estava estudando com bolsa de estudos, né? Porque muitos sauditas têm bolsa de estudos para estudar no exterior. Então, tudo isso era tipo um agravante para ele não casar. Então,
Naquele tempo, menores de 35 anos não poderiam se casar com estrangeiros. Se você estivesse também estudando no exterior, não podia se casar com estrangeiro. Se você estivesse fazendo algum trabalho diplomático, não poderia se casar com estrangeira. Se você também for da polícia, do exército, seja lá, sabe, esses cargos públicos de militar, assim, não pode se casar com estrangeiro. O resto pode, sabe? Enfim, então tudo isso era um agravante. Então como é que um saudita faz pra casar se tem todo esse problema, né? Pra se casar aqui, você precisa entrar com um pedido de permissão no governo saudita. Não tem um caminho, o problema é esse, não tem um caminho, sabe, exato pra seguir. Porque, digamos que o governo nesse sentido é meio que atrapalhado. Então, por exemplo, se você vai tipo uma delegacia, uma corte, assim, sabe? Tem um setor especial no governo que é pra isso, pra casamentos e, por exemplo, casamento, divórcio, tudo isso. Então você chega lá, você dá os seus papéis pra eles, falando, né, eu tô aqui pra casar com uma estrangeira. Então você vai ter que fazer exame de sangue, vai ter que trazer os documentos da estrangeira, compra um monte de coisa, né, um monte de coisa. E você deixa lá e reza para que isso seja processado o mais breve possível. Tem pessoas que demoram 1 ano, outros 2, outros 6, outros 4, outros 5. E aí tem esse processo de permissão e tem um processo também de perdão. O perdão é quando porque assim, você não pode se casar sem autorização. Uma vez que você se case, aí você tem que pedir perdão pro governo. Também, se você tiver filhos, antes de pegar a autorização do governo, né, também você cai nessa coisa do perdão. Uma forma, assim, é pagar alguém. É errado, né? É errado, mas você paga alguém pra fazer o trabalho pra você, pra colocar os seus papéis ali mais, sabe, pra ir mais rápido, porque você precisa da assinatura de um príncipe pra essa permissão. Aqui na Arábia Saudita é muito sabe, muito disso, assim. Se você conhece alguém que conhece alguém, essa pessoa vai poder te ajudar. O irmão do meu marido trabalha com príncipes. Então, foi fácil pra gente fazer isso porque a gente tinha o irmão dele lá. Mas isso já faz quase 11 anos, né, do nosso casamento. Então, muita coisa mudou. Inclusive, hoje não se faz mais porque é considerado como corrupção. É uma forma de corrupção, querendo ou não, né? Então, assim, muita gente parou de fazer essas ajudas. Tinha gente que pagava outras pessoas pra fazerem isso, tinha pessoas que faziam de graça. Mas, querendo ou não, pagando ou não, né? Era um tipo de corrupção. Então, desde que esse novo rei, né, ele veio ao poder, ele subiu ao trono, muita coisa mudou aqui, mas eu espero que que muito em breve, né, eles coloquem, como eu falei, algo assim, tipo, uma regra fixa pra todo mundo, entendeu? E não, tipo, cada uma de uma forma diferente, como eu falei no início, porque esse é o grande problema no processo de casamento aqui na Arábia Saudita com estrangeiro, né? E isso é tanto para homem quanto para mulher. Mulheres sauditas também, se quiserem casar com estrangeiros, precisam pedir permissão do governo. O meu visto atual, né, desde que eu cheguei aqui na Arábia Saudita, desde que eu entrei aqui na Arábia Saudita em 2012, eu tenho residência. Só que a cada 5 anos eu tenho que renovar a residência. Me custa em torno de 2.500 rial, dá basicamente um pouquinho mais em reais do Brasil. E mesmo que eu estou casada com um saudita, né, eu não tenho cidadania saudita, porque aqui tem um sistema de pontos, mas apesar de ter sistema de pontos, eles não estão abertos no momento, tipo, pelos últimos 10 anos eles não abriram mais pra que esposas de sauditas tivessem cidadania, eles não abriram pra isso mais. Mas também eu tô de boa, porque se eu quisesse ter a nacionalidade saudita, teria que abdicar da minha nacionalidade brasileira, porque eu viajo para muitos mais países do que com passaporte saudita. O passaporte saudita tá um pouquinho melhor do que antes, né, principalmente nos últimos 2 anos, mas ainda assim, o passaporte brasileiro é muito melhor. Eu tenho uma residência saudita, né, e os requisitos para fazer essa residência é basicamente passaporte, ficha criminal, se não me engano, certidão de nascimento, eles pedem várias coisas, só que eu não passei por esse processo, porque como eu falei, eu tava na Nova Zelândia.
O irmão do meu marido fez tudo pra gente, então eu não precisei fazer nada, nem nenhum tipo de exame de sangue, que nem aqui eles fazem exame de sangue pra ver se é compatível, se, por exemplo, coisas genéticas, sabe, assim, pra saber, por exemplo, se você tiverem filhos, se seus filhos têm, como eu disse, probabilidade de nascerem com ter algum problema genético, sabe, e isso afetar na criança, né. Aqui eles fazem por quê? Porque como aqui primo geralmente se casa com primo, né, acontece, então eles fazem isso já pra saber se pode acontecer ou não pode acontecer como diz, alguma deficiência. Então, como o processo aqui difere muito, né, de uma pessoa para outra, a única coisa certa é o valor. Então, o valor da residência aqui, se você quiser pegar o cartão de residência, né, 500 real por ano, ou você pode pagar a cada 2 anos ou a cada 3 anos, enfim, mais 500 real por ano. Olha, a diferença cultural entre a gente, eu diria que hoje em dia já não tanto, sabe? A gente já se acostumou muito com um com o outro. Hoje em dia é mais diferença de personalidade do que diferença cultural. Tipo, nós somos muito diferentes. Ele mudou muito, culturalmente falando, ele mudou muito. Então eu acho que isso é um ponto positivo. Que ele mudou bastante, tipo, ele conseguiu se adaptar a mim e eu me adaptei a ele, né? Mas, por exemplo, no início foi muito difícil, porque ele me tratava assim, que por exemplo, ele queria saber pra onde eu ia, com quem eu ia, e me ligava pra saber onde eu tava, e se eu fosse em algum lugar eu tinha que chegar lá e falar, oi, cheguei, tô aqui, tô bem, sabe? E eu ficava muito, assim, estressada, porque eu não queria ficar dando explicação pra ninguém, satisfação pra ninguém. Eu pensava, né, eu não casei com meu pai, tipo, eu não casei com alguém pra ser meu pai, eu quero ser livre e tal. Só que com o tempo eu fui percebendo, né, que isso não tinha a ver com ser pai ou não, ele só queria saber se eu tava bem, né. Mas enfim, uma pessoa, né, de 21 anos, eu tinha 22 quando eu casei, então foi um baque, assim, eu saí, sabe, tipo... Eu tava muito livre na Nova Zelândia, tava muito livre, sem a minha mãe por perto, não tinha que dar satisfação pra ninguém, então eu tive que, né, baixar a bolinha um pouquinho e perceber que eu tava com uma pessoa ali que eu devia satisfação, porque querendo ou não, eu tava num país novo, né, que era a Nova Zelândia, e coisas acontecem, inclusive, tipo, se eu estivesse no Brasil, eu teria que avisar pra minha família onde eu tava, né, então ele tava querendo só se certificar que eu tava bem. Eu acho que eu sou muito calada, assim, aí ele quer conversar comigo, não parece, mas eu gosto de ficar no meu quieto, e às vezes ele quer falar comigo, eu tô assim de mau humor, porque eu quero ficar na vida. Ele é muito responsável, esse é um ponto positivo, assim, muito forte dele, desde que eu conheci ele. Ele é muito responsável. E eu acho que eu sou mais irresponsável. Eu diria assim, eu sou muito consumista. Ponto muito negativo, né? Então, uma dica pra quem quiser sair do Brasil, morar fora, eu diria pra pessoa viajar realmente com o intuito de viajar, de se divertir, de conhecer coisas novas e não ficar sempre na mesma bolinha. Ah, vou para os Estados Unidos, vou pra não que seja ruim, sabe, mas vai sempre para os mesmos lugares, fazer as mesmas coisas. Não, sai um pouquinho daquela rota ali de onde as pessoas sempre vão, sabe, vai conhecer outras coisas, vai pro interior dos países, sai das metrópoles, sabe, vai conhecer realmente a cultura do país, não se prenda só a cidades grandes, cartão postal de cidade, né? Não, vai um pouquinho, sabe, vai além disso, para que você possa crescer o seu conhecimento, aprender coisas diferentes, coisas que realmente eu diria assim que são valiosas, né? E é isso, gente, eu agradeço a Camila pelo convite aqui para fazer esse vídeo para vocês, espero que tenham gostado. E eu tenho o meu canal, como eu falei, no Instagram, que se chama Vida nas Arábias. Tem o canal no YouTube, o canal no Instagram é o que eu sou mais ativa, que eu converso com as pessoas, que eu posto stories, não diria diariamente, mas o máximo que eu posso, e é onde eu tô mais presente mesmo, tá? Mas eu convido vocês a irem lá ver o YouTube, tem vários vídeos, uns vídeos mais antigos meus andando na rua. É que, querendo ou não, esse ano foi meio ruim pra quem faz, né, vídeos pro YouTube, porque é mais coisas em casa e tal, não dá pra fazer vlog, não dá pra fazer várias coisas, e eu gosto mais de fazer vlog do que ficar sentado, sabe, falando, porque querendo ou não, eu diria que as pessoas se interessam mais em ver coisas diferentes, né. E é isso, tá bom? Um beijo pra todo mundo, e um beijo, Camila, tchau!
Tchau, gente. Então é isso, espero que você tenha gostado pra caramba de saber mais da história da Iris. Eu já acompanho ela nas redes sociais e sei o quanto é incrível conhecer culturas diferentes, saber mais de outras culturas. É muito diferente quando você viaja pro país do que você morar e ter convivência com uma cultura diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Não esquece de deixar o seu joinha, porque assim eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo, se você tá gostando do quadro novo aqui no canal. E não esquece de interagir comigo e com a Iris nos comentários, isso é muito importante pra gente. Então é isso, beijo da cá e até a próxima. Tchau!